Oi, gente, tudo bem? Essa é a minha amiga Ana, enfermeira formada na ESC. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o processo seletivo para fazer residência no Hospital do Coração de Brasília. Nós duas Do fizemos... Brasil, é do Brasil. É do eu Brasil? vi quando eu cheguei lá, é do Brasil, Hospital Coração do Brasil. Ixi, é do Brasil, que chique. Então é do Brasil, tá, gente? Todo mundo fala de Brasília. Tá. A gente vai fazendo algumas perguntas pra Ana e aí você vai desenvolvendo da forma que você quiser, tá bom? É bom falar que aqui é a percepção de quem tá por fora, né? Porque, tipo assim, quem organiza mesmo, a gente sabe mais. É o que a gente sabe, né? Baseado no que a gente participou esse ano, que a gente nem conhecia, né? Começar por aí. Como que você ficou sabendo do processo seletivo do HCD? Foi os residentes do ano passado, os egressos, né? Que da ESC que eu conhecia, que disseram que existia e que eles fizeram, né? Que era bem fácil, segundo eles. Aí era uma residência, né? Vale a pena tentar fazer, só que o ruim é que não tem isenção, né? Do curso, foi bem caro, eu acho. Foi. Inclusive, poucas pessoas da ESCS esse ano fizeram, né? No ano de 2024 tinham poucos inscritos, acho que tinha menos de 10 da ESCS. Nossa, muito menos. Menos de 10. E nós duas somos uma das que fizemos, né? E hoje a Ana foi lá e fez a entrevista, né, Ana? Hoje não, tem 2 dias. Tá, vai. E aí, como que foi a entrevista? Foi bem, assim, quando eu cheguei, eu nunca tinha ido lá, então eu achei que era um hospital que nem o IC, que é conveniado com o SUS, tá? Mas aparentemente não é. É um hospital privado, chega lá é bem chique, que nem qualquer hospital privado que tem por aí. Aí tem uma entradinha, né? O pessoal identifica você lá na frente pra fazer... Você quer saber de tudo no geral? Sim, como que foi? Você chegou lá, ficou esperando? Fiquei esperando, Começou. eu cheguei muito cedo, mas eles me chamaram mesmo assim, porque depois que saiu eu já fui a próxima e eles me chamaram. Eu acho que minha entrevista durou quase 1 hora, foram várias perguntas, algumas até que eu fiquei meio assim, que pergunta é essa? Tirando a prova oral que fizeram com a gente, né? Eu estava escrito no edital fundamentação teórica, então eu achei que eles iam fazer algumas perguntas básicas para saber se você sabia, por exemplo, o que é uma medicação, o que você faz com PCR, assim, coisa básica, não literalmente uma prova oral. Que tem um caso, tem um paciente, que é um caso, descreve tudo o que está acontecendo, o que você faria, né? Nesse caso, você acha que tem como se preparar para a entrevista? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eles não especificam que vai ter uma prova oral, que vai ter um caso e que você vai ter que responder algumas perguntas baseadas nesse caso, porque as perguntas elas foram muito focadas na prática do serviço diariamente, né? Principalmente para quem está saindo da graduação agora, que é o nosso caso, né? Eram perguntas muito específicas, com alguns exames bem específicos, tipo, porque lá não é baseado no SUS, então vão ter exames que no SUS não tem. Então é uma coisa que você tem que saber a mais. Então foi, assim, para quem já tem experiência e faz entrevista em vários lugares, pode facilitar, mas para quem não faz, é mais difícil. Mais difícil. Porque quando a gente fala assim, entrevista, pelo menos eu tava pensando que ia ser alguma coisa sobre, tipo, por que você escolheu cardiologia? Teve essas perguntas? Teve. Tá, aí depois dessa que foi pra parte de uma prova, né? Foi. No caso da Ana foi sobre AVC hemorrágico, né, Ana? Foi AVC hemorrágico. Hemorrágico! Mas como é que é o outro AVC mesmo, não? É o isquêmico. Isquêmico. AVC isquêmico e hemorrágico. E aí teve uma outra colega que a gente ficou sabendo que foi sobre crise hipertensiva. Então não foi o mesmo tema para todo mundo, né? Tinham 3 fichas, cada um com um caso. Ela falava que você precisava escolher uma ficha, né? No caso eu escolhi a 3. Ah, então meio que eram 3 casos, né? 3 casos você escolhia na sorte. Então basicamente a preparação seria só o estudo mesmo, né? A pessoa tem uma base forte sobre cardiologia, porque é importante falar que a gente fez a outra prova do ICT, né, que era de cardiologia, e não foi só voltado para isso, tinham várias questões
E essa foi mais voltada, né, para a parte realmente de cardiologia, de hemodinâmica. Era uma prova com 30 questões e 29, né? 29 questões e uma questão dissertativa, que inclusive foi sobre Foi sobre choque cardiogênico. choque cardiogênico. Então você tinha que falar sobre aquele caso e tal, e depois juntava as duas notas, tem o resultado, e depois desse resultado que eles chamaram para entrevista, né? Aí você já leva o currículo. E aí, como que foi essa parte do currículo de levar ali os certificados? Porque no edital fala que tem que levar todos autenticados no cartório. E aí? Tipo, a gente que presta atenção, né? Tem que prestar atenção. No edital, gente, é o básico. No Você lê o a gente edital. lê o edital e lá o que tá escrito lá é o que a gente tem que fazer, né? Então lá tava escrito que precisava levar as cópias autenticadas em cartório. Era o que estava escrito, então pela falta e pelo excesso, eu optei pelo excesso, até porque o meu não era muito e eu estava disposta a pagar. No total, eu acho que eu nem lembro quantas folhas foram, bem umas 20 por aí, tipo, dependendo, tinha que ser frente e verso da folha, o meu só tinha frente. E verso também, talvez. Pode falar. Aí eu decidi autenticar, mas tipo, teve pessoa que levou sem autenticar e eles aceitaram, mas tipo, em nenhum lugar fala que pode não estar autenticado. Fala que tem que estar autenticado. Aí eu autentiquei. Sabia nem se podia autenticar certificado. Achei muito estranha essa parte, aí você tem que entregar impresso. Voltamos, vai. Tá, eu vou falar enquanto você conta. Esse processo seletivo ele foi diferente dos que a gente participou, principalmente porque eram menos questões, né? Eram só 30 questões. Teve uma questão dissertativa que nos outros também não teve questão assim. E também porque tinha essa parte de que você precisava autenticar os seus certificados, né? Mas como a Ana falou, teve gente que levou sem autenticar e foi aceito. E outro ponto que diferencia muito ele dos outros é que ele não tem recurso. Tipo, da sua entrevista e do seu currículo, se eles contam ou não alguma coisa e você não concorda, que foi no caso da Ana, né? Teve algumas coisas que eles não pontuaram e você acha que tá errado? Vai ficar errado. Problema seu, porque eles não vão corrigir. Então, assim, teve isso também. Teve uma chance de eu tentar fazer alguma coisa sobre. Por exemplo, acabou a entrevista. Antes da entrevista começar, a enfermeira pegou os meus documentos e entregou para uma pessoa que ia avaliar. Ela disse que é uma avaliação dupla. Ok. Acabou a entrevista, ela me levou para falar com uma das pessoas que estava avaliando e aí ela perguntou algum problema, alguma coisa que você fala. Ela falou, não. Aí eu falei também, não me veio na cabeça, mas o problema para mim foi que um edital feito por uma universidade, uma faculdade. Geralmente é feita por alguma banca, sabe? Mais específica, assim, que já trabalha com isso há muito tempo. E no edital, eles avaliam estágio, experiência em estágio não obrigatório, se você participou de projetos de iniciação científica, publicação de artigo, participação em eventos e apresentação e monitoria. Eu tinha um certificado de monitoria. Um primeiro problema é porque eles não especificam de quanto tempo tem que ser a monitoria, ou quanto tempo tem que ser a sua participação em LIPA, que eles também pontuam. Mas fala assim, tipo, o que deu a entender é tipo assim, você participou 2 anos. Nesses 2 anos você só tem o certificado, você só vai pontuar um certificado. Mas tipo assim, você participou 2 anos e aí você tem 2, aí conta 2. Conta os 2 certificados. O meu problema foi com a monitoria, porque eu fiz monitoria, né, durante a faculdade, monitoria na disciplina da faculdade, só que meu certificado dura só 6 meses, mas é só um certificado. E se eu tivesse feito 1 ano, por exemplo, 1 ano de certificado, eu não ia pontuar 2 semestres, o que geralmente acontece, né? O das 6 você pontua 2 semestres. E eu só tinha 1 semestre. Aí lá não está especificando esse tempo e nem especifica que tem que ser em matérias da faculdade, por exemplo, em disciplinas da faculdade. Então eu tinha um certificado de monitoria na faculdade e um certificado de monitoria em um evento em que eu fui monitora, que eu ajudei a organizar, né?
E aí eles não pontuaram esse meu certificado de monitora do evento, mas também no momento que eu especificava que tinha que ser exclusivo da faculdade e também não tem como entrar com recurso, né? E aí, na hora lá, você, no nervosismo, não lembra desses detalhes, por exemplo. Sim. Aí hoje saiu o resultado, né? Foi basicamente 3 dias, 2 dias, 3 de avaliação, né? A gente fez a entrevista ali com o pessoal. E aí hoje saiu o resultado, né? Do processo seletivo. E aí, assim, já fica outro ponto pra gente já ir finalizando o vídeo, que Luana, eu fiz o processo seletivo, não tenho currículo ou não vou na entrevista. Tem como eu passar? Não. Dificilmente você vai conseguir fazer. Você tem que ter, tipo assim, gabaritado e o restante dos seus concorrentes tem que ter tirado uma nota bem ruim para você ainda conseguir sobressair. No meu caso, eu passei em primeiro lugar na prova objetiva, né? Então eu tive uma nota até que boa, mas eu não fui para entrevista e também não levei os meus certificados, né, para avaliação curricular. Justamente pelo que a Ana falou, teria que levar os meus certificados, apesar de que aceitaram, né, de algumas pessoas, teriam que levar meus certificados, seria um tempo que eu teria que me dedicar para isso e eu teria que sair daqui da minha casa, que é um pouco distante, para ir lá. Então eu optei por não ir e eu não fui classificada, né, acho que eu fiquei lá embaixo, você viu o número? Eu acho que das pessoas que faltaram, você era a primeira na listinha. Uhum. Porque teve pessoas que faltaram, né? Então teve gente que não foi, né? Lá da ESCS, que é na nossa faculdade, como foi, poucas pessoas fizeram e ninguém passou. Mas não é uma... Sim, na primeira chamada, né? Vai ser chamado depois. E outra questão é que é bom esse processo seletivo e pra quem tá pesquisando, né? E tá vendo porque... Vendo mais. É bom porque é um processo seletivo que não é muito conhecido, né? Então, é muita pouca pessoa que faz. Pouquíssimas pessoas. E tipo assim, nem todo mundo tira uma nota muito boa, né? Então assim, só que ele é carinho, né? Em comparação com o da SAIS, por exemplo. A inscrição era de 125, 137, eu acho, da SAIS. 100 quanto? Da SAIS foi 137, eu acho. Até porque eu acho que era diferente as especialidades, né? Não, Porque eu da igual. era diferente? 137, foi? 37? 37. Eu vi. Antes de terminar. E aí, o deles lá já era... Acho que foi 250. 250, foi então... R$200. Foi por aí. Eu acho que o do ICT foi 250. Mas foi assim, bem carinho, né? Como a Ana falou, a própria faculdade que promoveu a prova, tudo, e lá lá na Asa Norte. Lá na Asa Norte, a gente fez a prova lá mesmo na própria faculdade. E foi isso, né, gente? Então, o que você dá de dica, Ana, pra quem vai fazer o processo? Do HCV? Assim, é um processo que faz 2 anos que está sendo feito pelo Uniceub. A primeira prova de 2023 foi uma prova relativamente fácil, mas aí veio a segunda e foi uma prova muito difícil, muito diferente. Eu acho que eles quiseram aumentar o nível do processo. Então tem que estudar para a prova, assim, é uma prova difícil, apesar de ser só 30 questões. Tem a prova discursiva, que também é um mistério, porque, tipo, você não sabe o que eles estão querendo realmente, tipo, cobrou você escrever diagnóstico de enfermagem. Então, se você... E fisiopatologia também. Isso, fisiopatologia do choque cardiogênico, você tinha que escrever diagnóstico de enfermagem e colocar as intervenções. Diagnóstico de enfermagem, você não tira da sua cabeça. Existem livros que têm o diagnóstico de enfermagem. Então, se você é uma pessoa que não tem prática diária de fazer no estágio diagnóstico de enfermagem, acho que essa teria pegado bastante pessoas. Então, a discursiva também é relativamente difícil. O currículo, não achei difícil a pontuação. São coisas assim que pontuam mesmo normalmente, mas talvez poderia ter mais coisas para pontuar. E a entrevista foi bem difícil. É praticamente uma entrevista como se fosse fazer uma entrevista de emprego mesmo. Não é porque você foi na prova, você foi bem na prova, foi bem no currículo, que a entrevista vai ser muito fácil, não vai impactar em nada. Na verdade, a entrevista teve mais peso do que o currículo até. Então é uma etapa muito importante. Não dá pra ignorar, né? Não ir e achar que vai passar. Pois é. Então é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários.
Pode pôr seu Insta? Não. Pode. A gente vai colocar o Insta da Ana, né? Que ela vai ser residente de centro cirúrgico. Em nome de Na Jesus. 6. Na 6. Que ela passou. Um ponto de fazer essas residências de hospital particular é a possibilidade de, depois dos 2 anos, você ser efetivado como funcionário do hospital. Né? Porque você foi um funcionário que fez a residência específica do local, então você já sabe como funciona, é mais fácil eles terem de te contratar do que contratar uma pessoa de fora. Mas aí paga menos. Também. É. Eles pagam a bolsa de mestrado, que tem que ser todo mundo, né? Regulamentada pelo MEC, mas aqui em Brasília a gente tem a SES que paga mais também, então é uma escolha. Você pode fazer tanto a HCB quanto o SES, aí você escolhe. Você vai passar pela bolsa que paga mais ou pelas chances de ter um emprego depois que acabar, porque são só 2 anos, 2 anos passa rápido. E é isso, fica a reflexão aí, né? Qual que vale mais a pena. Então é isso, gente. Muito obrigada, Ana, por ter trago aqui sua experiência de entrevista, né? E todos os conhecimentos. Muito obrigada. É isso, gente. Tchau. Tchau. O meu bolo tá